prazer estar aqui, um evento que eu super admiro, né, de acompanhava. Então, quando a Ju me convidou para falar sobre mistério, ao mesmo tempo foi um desafio, assim, que eu me propus a fazer, e eu fiquei muito pensativa sobre o que eu falaria em relação ao mistério, tá? Se eu estiver falando muito baixo, quem está ali atrás me abana, que eu tento falar mais alto. Então, assim, brevemente sobre mim, eu acho que vocês leram lá, mas só para dar uma passadinha. Eu fiz medicina, depois me especializei em psiquiatria, e hoje estou fazendo uma formação em psicanálise, mas também trabalho com a parte de comunicação, porque eu tenho uma empresa de pesquisa de mercado. Então eu sou meio multi, apesar de ser geração X quase, né, ali, aprendi a ser multitask com essa nova geração. Então eu fiquei pensando, né, eu agradeci o convite, já tá aqui, então tem que lembrar. Então eu fiquei muito pensando assim, mistério, né? O que é mistério do ponto de vista conceitual, né? Definido pelo dicionário, o que é mistério. Então eu acho que é algo que é oculto, que a gente não sabe muito bem definir, acho que tem um clima de suspense também quando a gente pensa em mistério, tá? Fiquei pensando sobre essas coisas. E aí eu resolvi meio que fazer um esqueminha mental do que poderia ser o mistério. Então eu criei mais ou menos uma equação, vamos ver se vocês concordam com ela, que a gente parte do princípio que no mistério a gente tem um enigma inicial, tá? Então eu tenho um enigma, eu fico super curioso a respeito disso, aí eu parto para algumas hipóteses, então lanço 1, 2, 3 hipóteses a partir disso. Aí eu parto para pesquisa, para investigação, e aí, teoricamente, eu encontro a solução. Às vezes eu não encontro, tá? Mas o ideal seria que a gente sempre encontrasse. Então vou dar um exemplo hipotético aqui. Tô numa balada, de repente vejo que um cara pisca pra mim. Eu fico curiosa, né? Aquela piscada pode significar um olhar pra mim, pode ser uma piscada para outra pessoa, que não tem nada a ver. O cara tá com uma coisa no olho, pode ser um incômodo no olho, então, né? Mas eu fico curiosa e começo a formular minhas hipóteses, e aí eu vou atrás, vou ver se vou chegar mais perto, ou vou perguntar para um amigo, o que tu acha que é, enfim. E aí você tem essa solução desse pequeno mistério, né? Aparentemente você tem uma solução. Ao longo do que eu vou conversar com vocês hoje aqui, essa equação ela vem e volta várias vezes, tá? Então é só para vocês terem ela mais ou menos em mente. Bom, isso não é o suficiente. Fiquei pensando também o que é mistério pra mim e de que forma eu me relaciono com o mistério na minha vida. Então, pelo que eu contei um pouquinho pra vocês da minha trajetória, o mistério, pra mim, ele tem uma representação bem importante e eu me ocupo dele basicamente a partir de uma perspectiva, que é o mistério da mente. Então, ao longo desses anos todos, é o que eu me dedico, é o que eu estudo, é o que eu foco e que eu tento solucionar, às vezes eu não consigo, né? Mas é o que me proponho a fazer, é solucionar alguns mistérios da mente. Então eu vou trazer para vocês 2 olhares aos quais eu me dedico, tá? Que é um olhar um pouco mais da neurobiologia, um pouco mais orgânico, que vem da psiquiatria, que vem da medicina, e um olhar um pouco mais psicológico, psicanalítico, subjetivo, não sei a palavra. Então eu vou trazer para vocês 2 exemplos, né, 2 mistérios a partir dessas 2 perspectivas. Eu não gosto muito dessa divisão mente-cérebro, porque é tudo uma coisa só. Mas para ser mais didática eu vou separar um pouquinho as 2 coisas, tá? Estão tudo bem? Todo mundo quietinho, eu não sei se tá... Bom, o primeiro exemplo, que vai ser esse mais neurobiológico, que eu vou trazer para vocês, tem a ver com música. Eu acho que aqui todo mundo gosta de música, né? Sim? Sim! Tá. Música é algo que está presente na vida de todo mundo. Uns gostam mais, outros menos, não importa o gênero. Um gosta de sertanejo, outro de rock, outro de música clássica, não importa. O que importa é que todo mundo gosta de música. Então eu vou trazer um exemplo aqui de música para vocês. Deixa eu ficar com o controle, porque eu não sei se não está muito alto. Só escutem e depois a gente vai conversar.
nessa música, o que aconteceu, o que vocês sentiram? Transição. Oi? Uma transição de uma música mais alegre para uma música mais calma, mais... Tá. Quando eu ouvi a primeira, eu pensei um monte de coisa boa. Na segunda, eu faço aqui dentro. Deu uma sensação super ruim, de morte mesmo, bem difícil. Tá. Mais alguma coisa que vocês notaram diferente disso que eles trouxeram? Acho que a primeira música, eu não sei, eu percebi todo mundo meio assim, eu escuto essa música, me dá vontade de sair dançando. Só deu uma... Mas todo mundo conhece, independente de gostar ou não, a música que todo mundo conhece. Ninguém notou uma coisinha ali... Ela remete, pra mim, ela remete Tricky, um pouco assim. meio um estado de praia, assim, coisa assim, mais festiva, assim. Por mais que eu conheça o clipe, que não tem nada a ver com a praia, me remete a uma praia, Uma assim, dançada. uma dança. Tá, ele trouxe a palavra transição, que eu acho que tem mais ou menos... eu senti também essa mudança. Teve uma mudança. Mas na transição parece, antes de tu ver Quando que ela mudou, foi, parece que ainda é a mesma música. Eu percebi que mudou a música. Tá. Na verdade, tem um pouco a ver com isso, não é exatamente isso. O que aconteceu? Eu botei a música do Justin Bieber, Sorry. E ela vai tocando. E tem um dado momento ali, que é quando entra o refrão. É isso. Aí daí tu cortou tá, bem, agora eu achei tá, horrível. tá. É isso que eu queria ouvir. Não deu certo, tá. Não, deu sim, Tá. só não expressei. Porque quando vem o refrão, pá, vem uma música nada a ver, totalmente broxante, enfim, que não tem nada a ver com a música do Justin Bieber. Porque o refrão, eu não sei se pra vocês, mas o refrão é o ponto alto da música, é onde todo mundo tá ali, tararana, e pá, vem o refrão, todo mundo dança, canta e sabe de cor. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Claro que esse é um experimento super simplório, tá? Que eu tentei mimetizar aqui, que foi feito no laboratório, no Canadá, com ressonância magnética na cabeça das pessoas, com fone de ouvido, mas era isso, as pessoas receberam uma série de músicas bem populares, poderia ser Justin Bieber, poderia ser Beatles, poderia ser qualquer outra, mas que as pessoas conheciam e gostavam. No momento que elas estavam lá escutando, no momento que vinha o refrão, eles trocaram a música e botaram tipo isso, uma coisa nada a ver. O que acontece quando isso que eu tentei fazer aqui com vocês acontece? A gente tem um lugar no cérebro muito especial chamado, que não é um lugar específico, é uma rede neural chamado sistema de recompensa. Quando a gente está ouvindo uma música que a gente conhece, que gosta, a gente tá louco pra que venha o refrão, porque é ali que libera a carga máxima de dopamina e eu sinto aquele prazer, aquele alívio. No caso, né, dessa que a gente fez, eu já começo a liberar um pouco de dopamina no sistema de antecipação da recompensa, que é um pouquinho antes de chegar na recompensa. Então assim, eu tenho uma música, tô ali, um pouquinho antes de chegar no refrão eu já libero e no refrão, pá, tem aquele ápice. Isso acontece quando a gente come uma coisa que a gente gosta, isso acontece quando a gente transa, isso acontece quando a gente tem algum tipo de vício, né? Por isso que o vício também tem bastante associado à dopamina, e acontece na música também. Então assim, quando a gente não, acontece o que a gente não espera, a gente tem essa expectativa reversa e um balde de água fria, que foi, né, o que aconteceu agora aqui. Então, poderia ter sido assim o gráfico, né, mais ou menos. Eu liberei a dopamina um pouquinho aqui, que é nessa antecipação, e pá, um ápice no refrão, mas o que foi o que aconteceu mais ou menos aqui foi isso, assim. Um outro exemplo claro disso, do que acontece, que a gente tem essa curiosidade, quer descobrir, é nos queridos seriados, né? Que é aquela angústia do tipo assim, o que vai acontecer no próximo episódio? E nosso cérebro, e os caras eu acho que estudaram isso, porque eles são muito espertos. Então assim, eu tô ali assistindo um seriado Game of Thrones ou qualquer outro que me deixa mega intrigada, e fico ali naquela agonia. E tá, acaba com uma cena tipo essa, assim, eu não vi, tá, então só sei que essa cena é famosa. Acaba com essa cena, e aí eu fico, tipo, meu Deus, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer? E aí, é a mesma coisa da música, só que na música, quando eu conheço ela, quando é uma música conhecida, eu consigo prever que o refrão tá chegando, já vou liberando a dopamina, porque eu sei que ele vai chegar. No seriado, acabou daquele jeito, e eu fico assim, tá, e agora? Eu posso imaginar na minha cabeça alguns desfechos possíveis, eu posso criar algumas hipóteses, eu posso ir pensar algumas coisas, mas eu não tenho a resposta.
Eu posso ir atrás de spoiler, que nem uma louca, para escutar os youtubers, mas eu não tenho uma resposta, eu só vou ter no próximo episódio. Então, o cérebro ele ativa outro sistema, que é a rede neural da saliência, que ela é ligada a sentimentos aversivos e até conflitos. Então fica aquela dorzinha, aquela ansiedade meio doída, assim, sabe? Tipo, tô com uma dor e eu preciso saber o que vai acontecer. Então no próximo episódio, eu só vou solucionar essa dorzinha, essa ansiedade, essa curiosidade doída no próximo episódio. Por isso que é tão genial. Por isso que as séries são tão geniais, alguns filmes fazem isso, algumas novelas fazem isso, de nos prenderem. Então é como se a gente tivesse, não é como, a gente tem um vício temporário. Porque age ali na nossa dopamina, no nosso sistema de recompensa. Então todos aqui somos viciados temporariamente, quem assiste série. E agora vocês entenderam mais ou menos o porquê. Existem outros fatores envolvidos, mas esses são... Mas quando a gente fica ansiosa pela próxima temporada, então não dá noite. Vocês já sabem, É né? mesmo, José. Então vocês entendem mais ou menos do ponto de vista neurobiológico o que acontece, né, com as nossas cabecinhas nesses tempos, tá? Agora eu vou dar um exemplo para vocês da outra área. Então saímos da neurobiologia para psicanálise, para essa parte mais subjetiva. Vou falar um pouco sobre a histeria, né? Não sei se alguém já ouviu falar ou conhece. Vou voltar um pouquinho no tempo. Século XIX, existia uma doença chamada histeria, onde as mulheres daquela época manifestavam sintomas do tipo, do nada elas não enxergavam no olho, ou do nada elas tinham um braço paralisado, ou não conseguiam caminhar, ou tinham algum tipo de anestesia. Era um fenômeno super comum e super prevalente em mulheres daquela época. Tá? Bom, ninguém entendia o que acontecia com isso. Tá? Aqui tem Charcot, que era um neurologista super famoso na época, que tem uma paciente histérica tendo, né, uma crise, e um monte de médico ali olhando, tá, que é isso, sabe? Eles não entendiam porque, além desses sintomas migrarem muito facilmente de região, uma hora elas tinham o braço paralisado, outra hora melhorava o braço e ia pra perna, outra hora ia da perna pra cabeça. Então não tinha muito um padrão, isso era um grande mistério para eles, porque além de não ter um padrão, imaginem, século XIX, XX, a ciência, o positivismo era muito forte, né? As pessoas tinham que viver para crer, as coisas tinham que ser comprovadas. A anatomia, a patologia, ela era muito prevalente e relevante ali. Então, como assim? Eu tenho uma doença, eu tenho um sintoma, mas eu não encontro correspondente orgânico, eu não encontro um correspondente na anatomia. Então, isso intrigava muito os médicos da época. E Freud era um jovem ali, que estava estudando e já tinha esses pacientes na clínica dele, e ele também não compreendia o que estava acontecendo. Aí ele foi estudar com Charcot, foi para a França, nesse hospital chamado Salpêtrière, que era onde essas mulheres eram jogadas. Assim, a mulher naquela época era tratada como nada, ainda mais assim, tipo, era uma louca, era uma bruxa, enfim. Então, só que ele ficou muito tocado e quis ir atrás e quis investigar o que estava acontecendo na época. Bom, aí Freud também poderia dar um seriado de 10 temporadas, né? Se fosse contar toda a vida dele, brigou com uma galera, ele era uma pessoa bem difícil e tal. Mas ele era um cara inteligentíssimo, não tinha internet também naquele tempo, então ele passava o dia inteiro ali estudando. Ele descobriu uma série de coisas, começou a perceber que quando a gente fala, quando a gente tem nossos atos, muitas das coisas que a gente faz não são conscientes, são inconscientes. Como ele viu isso? Ele viu isso através dos sonhos, ele viu isso através dos sintomas, ele viu isso através dos atos falhos. Então ele foi vendo que tinha algo além, que o ser humano achava que era super dono da razão, e que ele viu, sabe de nada inocente, existe o inconsciente, né? Nos mostrando que não somos tão donos da nossa própria casa. Então ele descobriu esse mistério, mas o inconsciente segue sendo um pouco misterioso ainda para todo mundo, né? Então, mas ele é um grande cara, eu sou muito fã. Com ele, aí ele chamou, que eu acho muito bacana isso, que ele chamou das 3 grandes feridas narcísicas da humanidade, assim, que tipo, nos dói saber isso, sabe? Primeiro foi o Copérnico, ao dizer que a Terra não é o centro do universo, então calou a boca de todo mundo, né, dizendo, olha só, vocês não estão aí podendo. Aí veio Darwin e falou, se vocês acham que vocês são criados à imagem e semelhança de Deus, vocês estão muito enganados, porque vocês são a evolução dos primatas, então podem ficar felizes ou tristes com isso, mas essa é a realidade. E o Freud desbancando então essa ideia de o homem ser, ele descentralizou então a consciência,
descentralizou a razão, dizendo que existem outras forças maiores, de desejos, pulsões que a gente não domina e que não estão assim tão simples na nossa cabeça. Tá? Então, fiz uma passagem mais ou menos por esses mistérios, e eu acho que o grande lance legal disso tudo, voltando lá para a fórmula, para a equação do mistério, é que o mistério gera curiosidade, e a curiosidade move o homem. A gente é movido por isso. É isso que faz a gente ir atrás das coisas, é isso que a gente faz a gente pesquisar, isso que faz o homem fazer novas descobertas, inventar coisas novas. Eu acho que esse é uma grande dádiva, não sei qual é a palavra para dizer, mas a curiosidade nos impulsiona. Eu acho que isso é muito positivo, né? E tanto é que o nosso cérebro funciona melhor depois que a gente tem um mistério solucionado. Tipo, é meio que tu tem um alívio, assim, o cérebro se organiza e funciona melhor dessa forma. E a gente não lida, o ser humano não lida bem com dúvida, com incerteza, a gente fica muito angustiado, a gente não trabalha bem, o que está acontecendo, a gente meio que se desconcerta quando tem muitas dúvidas e incertezas na cabeça. Então o ser humano, de uma certa forma, ele prefere ter as coisas mais bem estabilizadas, e o cérebro funciona melhor assim. Falando isso, eu vou entrar agora numa outra parte que diz um pouquinho da minha trajetória também atual. O que aconteceu? Eu fiquei, indivíduo, ser humano, mas eu também comecei a ficar intrigada e quis ir atrás dos mistérios das empresas, das organizações. Quis entender um pouquinho o que se passa, né, dentro de uma empresa, quais são as questões, os paradigmas que existem ali. Então, com isso, eu descobri a pesquisa de mercado, que é uma ferramenta, então, para descobrir e desvendar alguns mistérios, que é o que eu faço hoje também. Então, junto com a Júlia, eu estava nessa nova descoberta da pesquisa, e eu conheci a Júlia. A Júlia vem da propaganda, fez marketing também, e ela foi estudar na França, foi estudar na Sorbonne Sociologia, porque ela também queria entender mais sobre comportamento, sobre pesquisa, enfim. Então, juntas, a gente se uniu e fundou a Postal, então, que é a nossa empresa de pesquisa, em 2013. Tá? Então, desde lá, a gente vem trabalhando, né, com essa parte de pesquisa de mercado, tentando orientar, tentando descobrir os mistérios, as demandas das empresas, para trazer, então, soluções mais criativas, enfim, para elas. Como é que a gente atua, como é que a Postal atua e como é que é o nosso jeito de pensar, né? A gente acredita muito que a gente é uma ponte entre esse modo de produção, né, e o modo de consumo, e que a gente faz esse alinhamento. Porque muitas vezes o dono da empresa, ou de produto ou de serviço, ele acha que o consumidor dele é o tal, aquele ideal tipo, aquela persona, mas na verdade quase nunca é. Se tu for ver mesmo, assim, ele tem todo um ideal, meu consumidor é esse XXZ, ele mora em tal bairro. Não, mas assim, poucas vezes eu vi, assim, da nossa experiência que é algo bem fidedigno. A não ser de empresas que já estão trabalhando há muito tempo nisso, fazem pesquisas, já estão há muito tempo atrás conversando com esse consumidor. Do contrário, às vezes é algo bem ilusório, assim, trabalhar. E o que é ruim, porque a marca não vai se comunicar com quem ela deveria, né? Então a gente também diz muito que nós, como pesquisadores, somos exploradoras do Zeitgeist, que é uma palavra alemã, né, que significa espírito do tempo. Então, para eu pesquisar, eu tenho que estar alinhada, eu tenho que estar olhando o contexto, eu tenho que entender o que está acontecendo no mundo. Eu não posso ficar aqui no meu canto, no meu computador, né, baixar a cabeça e olhar só a internet e achar que eu estou por dentro das coisas. Eu tenho que estar olhando para a mobilidade urbana, para os movimentos sociais, para os fenômenos locais, para a tecnologia, migração, economia, política. Eu tenho que saber, ter um panorama um pouco geral para saber quem é essa pessoa, porque onde ela está inserida, o que isso aqui vai impactar na vida dela. Isso é muito importante para eu entender quem é o meu consumidor e para uma empresa entender quem é o consumidor dela. Então a gente usa muito na nossa pesquisa, que é bem qualitativa, de inspiração etnográfica, e a gente usa muito essa pesquisa orgânica, qualitativa, que vai ao campo, que vai na rua, que vai atrás do consumidor. Porque eu não posso achar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, assim. Eu quero pesquisar, por exemplo, adolescentes de 16, 15, 16 anos e entender o consumo deles de salgadinho, tá? Como é que eu faço isso? Eu poderia colocar eles numa sala de espelhos, que muitas empresas fazem, que tudo bem, cada um tem seu método. Poderia colocar eles ali
e perguntar pra eles aí como salgadinho aí. Mas não sei se vocês conhecem ou já foram numa sala de espelho, se vocês sabem como é. É um ambiente super frio, com umas luzes incidindo, assim, brancas, é uma sala muito clara, tem um espelho atrás pro cliente. Obviamente que a pessoa que está ali na sala sabe que o cliente está ali. Mas então é um ambiente super artificial, né? Super. E aí tu pede para esses adolescentes, tá, então consumam aí salgadinhos como vocês consumiam normalmente. Né? Então qual é a nossa proposta? Se eu quero entender como esses jovens consomem salgadinhos, eu vou ter que ir até esses jovens. Onde é que eles estão? Eu como salgadinho na casa do meu melhor amigo às 4 da tarde. Tá, eu vou lá na casa desse amigo, eu vou lá conversar com ele, eu vou entender quando ele come, por que ele come, quais são as marcas preferidas dele, se ele come sentado no chão, se ele come assistindo TV, o que ele faz, porque se eu não entender isso, se eu não for até ele, não vai ser verdadeiro, sabe? Eu vou ter um viés muito grande nessa minha pesquisa. Uma das ferramentas, enfim, eu teria que ter mais uma hora para falar só das técnicas de pesquisa que a gente usa. Então eu só citei aqui, né, que é invasão de cenários, vivência com o consumidor. Então a gente acredita muito que o consumidor é o protagonista e eu tenho que ir até ele entender ele, né? Se eu vou pesquisar bebida, vou pesquisar cerveja, eu vou ter que ir para os bares, eu vou ter que ir para uma balada de repente, eu vou ter que ir atrás desse cara, né? Não posso pedir porque ele venha até mim e me diga como é que é consumir cerveja. Então, cliente oculto, lucro focal, a gente recruta também. Então, basicamente são as técnicas de pesquisa que a gente usa e que eu não vou entrar aqui em detalhe. Então, eu vou trazer só uns exemplos de tudo que eu falei, mais teórico. Eu vou trazer um pouco dos exemplos do que a Postal faz hoje em dia, né? Alguns cases que a gente tem. Então, a gente fez esse trabalho para o Boticário. Qual era o grande enigma da marca? Eles queriam entender que a beleza para a mulher gaúcha, porque eles achavam uma mulher, todas as mulheres do Brasil inteiro, a gente é um país enorme, então é muito diferente, né, as mulheres de cada região, mas eles não estavam entendendo a gaúcha, não estavam entendendo como é que é beleza para ela, que produtos de beleza são importantes, como é que ela consome esses produtos de beleza. Para eles era uma grande incógnita. Então eles nos contrataram, principalmente uma empresa de pesquisa aqui do Sul, para poder trazer essas respostas, né? E a gente viu muito isso, principalmente o Boticário, ele tinha uma ideia de um consumidor e a gente fez uma etnografia em lojas, tá, para ver quem entrava e quem saía da loja, que consumia, e aí tu vai vendo que bem isso, assim, que exatamente o consumidor que ele achava, a mulher que ele achava que entrava, não era bem a que estava entrando, também entram homens, sabe? Então foi desconstruindo um pouco algumas certezas que eles tinham e também eles foram entendendo um pouco mais essa mulher. Outro exemplo aqui também foi para uma marca de beleza, que foi, esse trabalho a gente fez junto com a Box 1824, que é uma empresa de pesquisa, acho que é a maior do Brasil, América Latina, e a gente fez com eles, a gente fez a parte de campo para eles nesse trabalho, que também era para entender quem é esse novo homem contemporâneo, 18 a 24 anos, o que esse jovem busca, o que é beleza para ele, quais são os limites da vaidade, porque hoje o homem, né, ele é super vaidoso. Antes ele cortava as pontinhas do cabelo, uma paradinha na barba, era isso. Hoje é cera, é barba do barbeiro, é depilação. Então, até onde vai o limite da vaidade? Me lembrei daquele site de Galas Feios, que eu não sei se vocês conhecem, que é muito isso, né? Hoje, o céu é o limite. Então, a gente viu alguns tipos de padrão de como o homem, até onde ele vai em relação à vaidade, e assim a marca ela pode também, a partir desses perfis, criar produtos para cada perfil, né? Dar uma segmentada nisso. Também a gente fez para uma marca de cerveja junto com a Box e queria entender um pouco das Olimpíadas, porque as Olimpíadas eram um grande mistério, assim. O brasileiro ele é muito conectado com o futebol e com a Copa do Mundo. E será que as Olimpíadas, como é que isso entraria, as pessoas dariam bola, né? Quais são os códigos culturais do brasileiro com as Olimpíadas? E principalmente que tipo de bebida entraria ali? Será que cerveja combina, não combina? Então a gente também foi entender um pouquinho desse universo ali, a gente fez essa pesquisa um pouco antes das Olimpíadas. Outro exemplo também um pouco mais, não tanto para uma marca, né, mas para um cliente específico, não sei se vocês conhecem esse livro, é sobre, o livro que vai lá e faz, é sobre empreendedorismo. Então, o autor, ele tinha muito essa pergunta na cabeça dele, assim, será que todas as pessoas têm vontade de empreender?
isso é um desejo de todo mundo, ou as pessoas não empreendem porque não tem oportunidade, ou às vezes não tem grana, ou não. Algumas pessoas querem empreender, outras acham isso um saco. E aí a gente foi fazer uma pesquisa então, conversamos com vários perfis diferentes para entender se isso de fato fazia sentido, assim. Então a gente estudou a socialização primária, secundária, toda a trajetória de vida daquela pessoa, o que era importante para ela, e a gente conseguiu chegar a algumas conclusões a respeito disso. Por fim, esse é o último exemplo. A gente fez esse trabalho, talvez algumas pessoas conheçam, na Copa do Mundo em 2014. A gente pensou, poxa, Copa do Mundo em Porto Alegre, né? Vamos fazer alguma coisa para deixar um registro disso. Então a gente foi ali no caminho do gol, montou um estúdio bem simplório mesmo, assim, era só um pano branco, montou uns negocinhos ali. E as pessoas que iam passando por aquele espaço, que estavam vestidos e tinha uns mais fantasiados, outros menos, a gente parava, fotografava e perguntava por que elas estavam ali, o que elas estavam sentindo, de onde elas eram. Não chegou a ser uma pesquisa porque a gente não teve como aprofundar, foi algo realmente bem objetivo, mas serviu de registro mais antropológico, mais visual, e acabou virando uma exposição na usina do gasômetro, porque trazia, né, esses torcedores, esse mood de Copa, essa coisa da alegria que invadiu a cidade. Eu vou só mostrar umas fotos. Aqui a gente fez tipo um mood board, era o jogo da Austrália e Holanda, então, né, contando um pouquinho a historinha dessas pessoas. Aqui algumas fotografias desses torcedores. Inclusive, eu tô com cachorrinho. E os holandeses eram os mais, né, alegóricos, assim, fantasias incríveis. Não sei nem como é que eles assistiam isso aqui no jogo. Bom, e por fim, então, né, de cases é isso. E queria dizer pra vocês, então, que se vocês tiverem algum sério, né, se vocês estão procurando por alguma solução, me coloco à disposição, né, tanto como psicanalista, como pesquisadora, com a postal, para ajudar vocês a solucionar esses mistérios. Estou super à disposição. Tá? Então, muito obrigada!